Bom, foi enterrado hoje à tarde no Cemitério das Flores, em Campinas, o corpo de Lucas Prachedes, o lateral esquerdo que defendeu o Sub-17 da Inter de Limeira em 2014, estava entre as vítimas do acidente com um avião de pequeno porte que levava parte da equipe do Palmas Futebol Clube para Goiânia, para a partida contra o Vila Nova pela Copa Verde. O avião caiu logo após a decolagem em Porto Nacional, em Tocantins, deixando 6 ocupantes mortos. Prachedes nasceu em Campinas e começou na Inter, logo após ser aprovado por Osmar Cetim em uma peneira realizada com apenas 18 jogadores entre Mogi Guaçu e Mogi Mirim. Após deixar o Leãozinho, Prachedes se formou no Capivariano. Também passou pelo Marília, Botafogo da Paraíba, 15 de Jaú na última segundona e por último Palmas. Além dele, morreram o piloto Wagner, o presidente do clube Lucas Meira e os jogadores Guilherme Noé, com passagens por Corinthians e Inter de Porto Alegre, Ranulli, goleiro, e o Marcos Molinari, ex-jogador do Santos. Clubes de todo o Brasil mostraram solidariedade com a equipe de Tocantins, entre os clubes, a Internacional, que colocou o seguinte: neste momento de dor, elevamos nossos sentimentos a todos os familiares das vítimas, bem como aos torcedores do clube que choram a perda de seus profissionais. Henrico, que triste, né? Você que está com a base da Internacional, você vê um menino aí como o Lucas Prachedes perdendo a vida num acidente aéreo, né? Exatamente, principalmente pela idade que ele tinha, né? E uma carreira enorme pela frente, um menino de uma simpatia, né? Uma índole excelente, né? Então a gente fica bem triste, não só por ele, como todos os atletas aí, né? Lamentável, né, Tatinha? Totalmente. Ontem eu estive com os Marcetim no campo do Paulistano. Lá jogam os veteranos, né? E a gente vai lá para abraçar os amigos. E depois disso, a gente não tinha informação ainda nesse momento. E logo depois do almoço, no final da tarde, ele me mandou um áudio, né? Os Marcetim. E a pessoa que tinha mandado esse áudio para ele tinha comentado a respeito da formação que foi Osmar e sua equipe, que conseguiu ter esse olho clínico e ver a qualidade dele. Acho que foi Mogi Mirim ou Mogi Guaçu? O Osmar gravou um áudio, ele explica como é que ele conheceu o Lucas Prachedes, entre Mogi Guaçu e Mogi Mirim. Porque ficou nessa dúvida. Terrível, nem rede tinha. E ele foi aprovado pelos Osmar. Só ele, equipe, de 18. Só ele. Então, praticamente a gente viu a carreira dele nascer aqui em Limeira, né, Edmar? Exato. Aí fez parte da base da Internacional. Lamentável, a gente toda vez que fala de um garoto promissor, que está tentando, né, um lugar ao sol, e de forma tão trágica, né? A gente passou bem recente, vamos falar que ainda né, o caso Chapecoense, a gente ainda não absorveu isso. E agora mais uma notícia envolvendo vários, como o Henrique falou. Não é só ele, né, Edmar? Ali tem tem mais 3 garotos além dele. Você viu como é que foi? Mais piloto, mais presidente. Os 4 estavam com a Covid-19. Por isso que viajavam separados. Eles tinham se recuperado da Covid-19? Sim. Porque o protocolo diz que você não pode fazer parte do elenco, você tem que ficar isolado. E ele ficou isolado até o período que a CBF estipula de 10 dias. Passou isso, mesmo se você testar positivo, mas esse período de isolamento, a CBF já te dá condições de jogo. Então eles obedeceram isso, fretou um avião para chegar a tempo. E infelizmente... Pela importância do jogo, né? Contra o Vila Nova pela Copa Verde. Triste, né, Igor Sedano? Muito, né, Edmar? Muito. Eu fiz questão de entrar nas redes sociais de todos os jogadores que faleceram, né? O Guilherme Noé também, ele chegou a jogar contra o Bruno Formigoni. O Bruno Formigoni fez uma postagem referência ao jogador. Colocou o Rodrigo Dourado no banco no Inter. Sim. É mole? O Ranulli, né? Goleiro. Os amigos, até o Murilo Freire, limeirense, que joga no Rio de Janeiro, publicou também que eles estão pedindo uma ajuda para a família, porque ele era o principal o provedor da família, né? Arrimo, né? Como a gente fala. E eles estão fazendo uma vaquinha, um Pix, né? Para a família do Ranulli, para ajudar nesses momentos difíceis. E todos os jogadores, Edmar, até os mais novos aí, que é a questão do Prachedes também,
Todos eles, na época que teve o incidente com o avião da Chape e os meninos do Ninho do Urubu, todos eles fizeram postagens de homenagem a esses dois fatos. Então isso aí mexe, né, um pouquinho. A gente vê que eles eram sentimentais também nessa parte, né? E isso aí acabou acontecendo com eles, infelizmente. Outro detalhe, até estava pesquisando aqui, teve um ex-presidente do Palmas, ele era humorista na TV SBT, no programa da Praça é Nossa. E ele foi presidente, até tocar a foto dele aqui, vocês devem conhecê-lo, né? Vou até mostrar ali, vamos ver se dá pra ver, Vandal. Ele... Poxa vida. Isso, claro. Ele também foi um ex-presidente do Palmas, na época ele acabou morrendo fazia tragicamente. o papel do povo, né? Isso, Tô fraco. Isso. É isso aí. Ele também acabou morrendo tragicamente enquanto ele era presidente do Palmas. Olha isso. No caso dele foi um acidente de barco, né? Entendi. Bom, o Osmar Cetim fez questão de participar do nosso programa para falar como é que ele revelou o Lucas Prachedes. O Osmar tá muito triste. Tá muito triste, é exemplo de todos nós, né? Mesmo a gente não conhecendo, eu posso até ter visto o Prachedes, porque acompanhava muito as categorias de base da Inter, mas não lembro de ter tido um contato com o Prachedes, ter conversado com ele. Mas sem conhecer, a gente já fica triste, imagine conhecendo e revelando, como foi o caso do Osmar Cetim. Então, Osmar, grande abraço para você, boa noite. Fale um pouquinho do Lucas Prachedes. Oi, Edmar, tudo bem, meu irmão? Realmente... com muita tristeza, né? Eu estava falando agora com o Miro Capelosa, com o Pitanga, com o Chau, pessoas que participaram da nossa peneirinha lá. Fizemos uma peneira em Mogi Guaçu, Mojimirim, no meio do mato, no meio do nada. E esse menino pegou o ônibus em Campinas, depois eu fiquei sabendo, e foi de Campinas para esse lugar, uma fazenda. Inclusive nesse dia nós se perdemos porque é tão ruim o lugar, é muito mato mesmo. Um campinho, diria para você que dava acho que 60 por 40, amarrado com um corda a rede, e lá chegaram os garotinhos lá, mas muito fraco, só barranco e cupins. E esse menino, ainda comentei com o Chau que fez eu lembrar que eu falei assim, vamos levar esse garoto para dar comida, porque ele tem o dom do futebol. Canhotinho, igual o Rafael que nós trouxemos também, lateral esquerdo. Aí nós trouxemos o Luquinha. Aí fiquei sabendo que é de Campinas, que ele pegou o ônibus e foi para essa avaliação. Aí morou comigo no Limeira por 2 anos, e nós estávamos na Inter de Limeira, né? E ele disputou o juvenil, treinador o Geninho, e 2 Copas São Paulo. Então o menino não é porque faleceu, mas o menino de uma índole, de um caráter irretocável, uma família espetacular, pessoas muito humildes, muito simples. E eu só fico na lembrança. Quando o Chau me ligou e falou dele, eu realmente não consegui dormir, porque notícia muito triste. Estava realizando o sonho dele, né, de jogar profissionalmente, estava feliz, e aconteceu essa tragédia. Quantos outros, Gabriel Silva, Kleberson e tantos outros, João Cafu, tantos outros estão aí, né, arrebentando no futebol brasileiro e mundial, né, e ele não teve essa felicidade. Ele estava pronto agora para fazer um bom campeonato, mas Deus sabe todas as coisas. Então foi isso aí, a história dele é isso aí. Ele veio para nós com 16 anos e meio, ficou comigo aqui acho uns 2 anos e meio, defendendo a Inter, sempre com disciplina e com muita dignidade. Então o que eu posso falar do Lucas para você é isso aí, que realmente foi um atleta exemplar, um homem exemplar. Então é isso que eu tenho que falar para vocês aí. Vai ficar na memória nossa. Um grande abraço para vocês aí. Obrigado, Edmar. Valeu, muito obrigado, Osmar Cetim. A gente vê que realmente ele está bem triste com o episódio. Você vê o olho clínico do Osmar Cetim, né? 18 garotos, um campo sem condição nenhuma, cheio de buraco o campo. Malemar tinha rede, menininho magrinho. O Osmar Cetim viu qualidade nele. Convidou para alojar no Limeira Futebol Clube, ele veio. Em menos de um mês, engordou 6 quilos. Até o Osmar falou, pô, minha cozinheira é boa, né? Engordou 6 quilos o menino. Ficou forte, virou titular, muito bem aproveitado na Inter. Que história, né, Henrico? Não, é triste. E eu estava comentando com o Igor, né? Em um ano é a segunda tragédia que leva um jogador que passou pelo Osmar.
que foi o Caio no começo do ano de 2020, eletrocutado, né? Empinando pipa, acho que é Guarulhos, né? Foi em Guarulhos. Então é triste, ainda mais a gente sabendo que são 2 meninos excelentes, né? Além de como pessoas e também como atleta, né? Lamentável mesmo. Bom, e agora, Henrico, que a base é da Internacional? O que muda? Muda muito? Muda bastante coisa, Edmar. Hoje a gente está com esse projeto que a gente tem um planejamento que é a longo prazo, né? O planejamento nosso na Inter hoje, em questão da base do Sub-20 e tanto também do Sub-17, é um planejamento que a gente consiga render frutos dentro de 3 anos. Né? A gente começa a estruturar e começar mesmo do alicerce, né? Então, muda por causa de... A gente está tirando toda a terceirização que tinha, né? De pessoas que vêm, que fecham com a gente, tem uma porcentagem em cima do atleta que... Você chegou a participar quando tinha parceria? Sim, bastante. Normalmente, é lógico, depende de cada contrato, mas normalmente uma parceria, ela fica qual a porcentagem dela e da Internacional? Tatinha, depende o que a Internacional tem para oferecer. Mas a média? Né? A média varia até de 70% para parceria. Para parceria. Então, Dimar, entenda o seguinte. Entendeu? Eu acho que vale a pena arriscar, né? Claro. Sim, com certeza. Você tem toda a vitrine, você tem toda a logística. E de repente estoura um jogador, aí você fica com 30%. Eu acho que convém arriscar. Um jogador que sair da base, eu acho que paga todo o investimento do ano. E sem contar quantos a Inter já perdeu. Muitos. Quantos? Tem noção de quantos atletas foram formados na Inter e a Inter perdeu? Eu vou dar um exemplo, hein? Lucas Lima. Exatamente. Tem muitos jogadores também com contratos contratos amadores, né? Que aí acaba o contrato do ano, encerrou o ano, vai embora, né? Tem muita gente que vem e leva o menino embora e você não tem um respaldo nem jurídico e nem mão de obra, a gente não tinha isso, né? Então hoje eu acho que dá pra gente fazer um projeto, mais uma coisa concreta, né? A gente fechar todas as portas ali e cercando todos os problemas. Legal. Né? Isso é importante, é a base da Inter. E né? a base ela vai começar de que idade? A base hoje são meninos de 2002, 2003, 2004, né? 2002, 18 anos para frente. Exatamente. Mas assim, o que a gente está pensando? Já, nós vamos montar até meninos de 2001, né? Mas só que o objetivo hoje, tanto das avaliações que nós estamos fazendo, são jogadores 2003 e 2004, tá? Por quê? A gente quer pegar, em média, 20 atletas nessa faixa etária, e mesclar com 2001 e 2002 com atletas mais experientes, né? Por que isso? A gente ter 30 meninos trabalhando junto, a maioria na região de Limeira, que possa, né, ter mais acessível para a gente em questão de gastos também, e a região de Limeira, ela é uma região muito rica de atletas. Né? Então, formadora, né? Formadora de atletas. Né? Então, essa ideia de 2003 e 2004, a gente pegar 20 atletas e mais 10 mais experientes para compor o Sub-20 e de repente, tipo o Mauro Silva, por exemplo, hoje na federação, liga pra gente, vai ter uma disputa do 2017, do Sub-17. A gente tenha atletas para servir. Vai ter a disputa do Sub-20. Beleza, a gente consegue colocar o 2001 e 2002 e agregar o 3 e o 4 junto, quem se sobressair mais. Perfeito. Esse é o objetivo nosso. Perfeito. Vamos com o Electro Galvano, com o Grupo Iluminar.